gente! Começando mais um Sessão Geronto. Nesse programa, eu tenho o objetivo de trazer a visão da gerontologia e como essa visão pode melhorar o atendimento das fisioterapeutas. Então fica no vídeo que hoje eu vou falar sobre boa avaliação. Simples, né? Boa avaliação, mas é simples, mas é complexo. Vamos lá. E aí, geralmente eu recebo algumas perguntas do como iniciar uma boa avaliação, ou então eu recebo algumas queixas, né, do tipo, a avaliação é muito ampla, como é que eu posso fazer o mínimo, como é que eu posso fazer para que ela seja um pouco mais ágil, para encaixar no meu dia a dia, enfim. E aí eu quero trazer algumas dicas e algumas ideias nesse vídeo sobre o tema boa avaliação. Se gostou desse tema, fica comigo, curte o vídeo e vamos continuar. Bom, em primeiro lugar, o que é uma boa avaliação, né? Eu tô brincando de boa avaliação, mas é da seguinte maneira. Se você quer estar na área da gerontologia, se você quer melhorar o seu atendimento para a pessoa idosa, com essa abordagem multidisciplinar, a avaliação vai ser mais extensa. Outro dia eu tava falando com uma pessoa no Instagram e eu tava falando assim, olha, sinto muito, eu vou jogar um balde de água fria. Eita que eu me enrolei! Vou jogar um balde de água fria em você, mas não tem como a gente diminuir muito essa avaliação, porque ela descaracteriza. Se você diminui a ponto de você ficar muito rápida, muito, né, pequena, você descaracteriza a avaliação multidimensional. Então, quando você tem essa ideia, né, ou seja, cola comigo de quero fazer uma abordagem integrativa, avaliar essa pessoa em todos os aspectos biopsicossocial, quero melhorar o atendimento da pessoa idosa, esse é o propósito, né, fazer com que a fisioterapia seja cada vez mais reconhecida para essa área, então a avaliação ela vai ser ampla. E quando eu falo da avaliação ampla, ela precisa rastrear todos os aspectos. O que eu tenho de notícia boa para te dar é que, apesar de parecer longa, ela tem um mínimo que você pode aplicar, tá? E dentro desse mínimo que você pode aplicar, à medida que você vai pegando a prática, você vai ficando mais dinâmica. Então não é algo de outro mundo, dá para ser feito. Eu já ouvi há muito tempo atrás, né? Eu já ouvi as pessoas reclamando de isso é coisa de quem faz pesquisa, isso é coisa de literatura, não dá para aplicar. Eu falo, não faz sentido na minha cabeça você pensar que é coisa de literatura. Pausa para esse comentário. Volta. Por quê? Se a gente pesquisa, se a gente estuda isso, né? Se existem pesquisadores que estão lá trabalhando para detectar, para validar um documento aqui no Brasil, é porque a prática clínica é favorável. Vai ajudar a gente, entende? Então, não faz sentido esse comentário. Vamos lá. E aí, a gente pensa no mínimo que pode ser feito dentro dessa boa avaliação. Ok? Então eu preciso rastrear todos os aspectos da funcionalidade, aspectos relacionados à fragilidade, risco de sarcopenia, aspectos relacionados ao humor, à cognição, porque isso vai fomentar, isso vai melhorar o meu tratamento, o meu diagnóstico, enfim. E aí vem a diferença, né? Vem a pergunta. Como é que eu faço? Como é que eu monto essa boa avaliação? Em primeiro lugar, vamos deixar claro que dentro dessa avaliação, a gente vai moldá-la respeitando a anamnese, que é obrigatória, né? É obrigatório ter na nossa avaliação. Eu sempre martelo a resolução 414, ela obriga, registra e determina que é obrigatório que a gente tenha lá a nossa queixa principal, os dados do nosso paciente, queixa principal, HDA, HPP, história social, tá? Então são itens obrigatórios que devem constar.
Então você vai começar, uma dica que eu dou, quando você vai coletar os dados do nosso paciente, do seu paciente, coleta os anos de escolaridade dessa pessoa, tá? Até que ano estudou, qual fez de graduação, completo, incompleto, pós-graduação, porque isso vai influenciar nos score, nos resultados dos testes das ferramentas, que eu vou falar qual é o mínimo que tem que ter, tá? Bom, e aí outra dica que eu dou nessa parte inicial de coleta de dados, além do ano de escolaridade, que é fundamental, você também ter o registro do CPF, por exemplo, dessa pessoa, tá? Dica, porque eu não tinha isso na minha avaliação, e na hora de passar o recibo, aí eu ficava doidinha lá anotando CPF em algum outro canto, dentro da minha má organização. Com o tempo, à medida que eu fui melhorando essa organização, aí coloquei lá, acrescentei o dado CPF, facilitou muito a minha vida. Então uma dica que eu dou, dica de coração, tá? Então vamos lá, coloca o CPF ali. Depois você vai coletando os dados obrigatórios. HDA, que é a história atual da doença. Então, como você vai pegar as informações, né? Como é que essa pessoa chegou até você? Por que ela está procurando fisioterapia? Ok? Dentro desse contexto, questione essa pessoa o que mais importa para ela, para ele. Lembra que eu já falei em alguns outros momentos, alguns outros conteúdos, dos 5 M's. O que seria isso, né? Os 5 M's da geriatria seria fazer com que a gente paute a nossa avaliação, o nosso atendimento na gerontologia em cima de 5 M's que mais importam. Mente, mobilidade, a multicomplexidade, medicamentos e o que mais importa para aquela pessoa. M porque está em inglês, mas fica conteúdo para outro momento. Mas vamos lá. Então, o que mais importa para essa pessoa? Além de você estar rastreando por que ela chegou até ali, né, para fazer fisioterapia, lembra de o seguinte, eu gosto muito dessa estratégia de marketing. Você não vende sessão de fisioterapia, eu gosto de falar consulta, né, porque é o termo, a nomenclatura mais confortável, mais adequada. Você não vende a sua consulta de fisioterapia para tratar uma redução de amplitude de movimento. Você vende a capacidade dessa pessoa ter a independência de conseguir pegar as próprias coisas no alto. Então, ficou bonito isso, não ficou não? Fala a verdade, confirma aqui pra mim. Mas, gente, o que é a ideia disso, né? Lembra de se importar com o que mais, ou melhor, de captar o que mais importa para essa pessoa. Porque é isso que a gente na saúde está rastreando. É lógico que eu vou traçar um protocolo de tratamento, que eu vou em cima das limitações, das disfunções, das incapacidades. Lógico que eu vou fazer esse foco dentro da fisioterapia. Mas eu também preciso trabalhar em cima daquilo que é importante para aquela pessoa. Se para aquela pessoa é importante que ela tenha força o suficiente para aguentar um neto no colo, é isso que a gente vai trabalhar. Porque isso mexe com a motivação daquela pessoa, tá? Então, veja o que mais importa. Às vezes você está trabalhando uma disfunção, ou melhor, uma fraqueza muscular, uma redução de potência muscular, força, e aí você, na verdade, o que mais importa para aquela pessoa é ela ter habilidade suficiente para que ela possa continuar caminhando livremente na rua, para que ela possa continuar viajando, tá? Esse é o foco, é o que mais importa. Então é importante você questionar isso, rastrear isso nesse momento da avaliação. A queixa principal, ela é muito parecida, né? Só que o foco da queixa principal tá na dor. Entende? Renata, tá na dor de nocicepção? É isso que você tá falando? Não. Naquilo que incomoda. O que mais te incomoda? Qual é a sua queixa principal? Tá? Aí tá na dor. O que mais importa, eu quero o sonho. Eu quero o desejo. Eu quero o que faz brilhar os olhos. Tá?
É isso. E aí você vai rastrear o que é obrigatório, HDA, HPP, história social. Rastreia se essa pessoa já teve queda no último ano, se essa pessoa tem medo de cair novamente. Isso tudo você vai coletar os dados mais, né, gerais, digamos assim. E aí depois você vai fazer a sua avaliação mais específica da sua área. Exemplo, como eu também sou da uroginecologia, então eu sempre vou rastrear a parte da uroginecologia, da coloproctologia, a parte da obstetrícia, caso a pessoa tenha tido filhos, se essa pessoa passou por alguma cirurgia ginecológica, intervenção ginecológica, enfim. A parte que é mais específica da minha área eu também vou rastrear. Exemplo, parte bem específica, como está a integridade da musculatura do assoalho pélvico, do abdômen, a região lombopélvica, tudo, diafragma, tudo isso que está envolvido com essa área mais específica, eu vou colocar ali na minha avaliação, tá? Então, à medida que você foi captando esses detalhes, aí você entra na parte da de ser multidimensional. Como assim, né? Ou seja, se você está atendendo a pessoa idosa, que esse é o foco, certo? Você vai além do geral que você tem que rastrear, do específico da sua área que você quer trabalhar, cardiologia, neurologia, uroginecologia, enfim, traumato. Aí agora você entra na parte da multidimensão, ou seja, você vai rastrear um mínimo, que é o que eu vou falar agora, ok? Esse mínimo foi descrito na literatura para que seja um pouco mais dinâmico. Então, para responder aquelas pessoas com a síndrome do coelhinho da Alice, que é o tô atrasado, lembra do tô atrasado? Vou chegar atrasado pro meu chá? Pronto. Para essa galera, porque na hora, né, paciente atrás de paciente, de hora em hora, enfim, isso tudo vai impactar. Então, na literatura é descrito o mínimo para que seja compreendido como uma avaliação multidimensional, ou seja, para que você possa saber o mínimo de várias áreas e que vai impactar na escolha do seu tratamento, que vai impactar em como você vai direcionar. Então, sempre você precisa rastrear a cognição e o humor dessa pessoa, tá? Lembra que eu mencionei que existem os 5 M's da geriatria, ou seja, toda a abordagem da gerontologia, todo paciente que você for tratar, lembra dos 5 M's para você poder incorporar isso à sua intervenção, ou à sua abordagem. E dentro dos 5 M's eu falei do que mais importa, matter most, tá? Deve estar falando que diabo de 5 M's são esses e ela está falando o que mais importa. Calma. É porque na tradução era matter most. Nossa, carioca falando em matter most. É com S. E eu puxei um X, não sei de onde. Volta, foco aqui. Primeiro M é o mind. Então, sempre a gente vai ver a abordagem da mente. E aí você deve estar me questionando, Renata, mas para que isso de fato é importante, né? Qual a vantagem de eu verificar isso? De N vantagens que eu posso listar, uma das que eu mais gosto, que facilita para mim, é com relação a você ter uma noção de como está o quadro cognitivo dessa pessoa, como é que está o comportamento dela em relação às habilidades cognitivas, memória, atenção, função executiva, linguagem, visopercepção, enfim. Tudo isso, né, que está envolvido com nossas habilidades cognitivas. Para quê? Para a forma como eu vou lidar, a linguagem que eu vou utilizar, o que eu vou solicitar, isso vai ser impactado por esse rastreio cognitivo. Então, aquela ideia de que eu acho que esse paciente está com um quadro cognitivo alterado. Já ouviu falar? Já deve ter tido contato, ou mesmo você já deve ter feito isso. Cara, eu acho que seu fulano tá... O certo é, no máximo, dizer assim, nossa, eu não sei, mas eu acho que seu fulano está com algum declínio cognitivo,
mas o que mais a gente escuta, e eu acho que seu fone não tá batendo bem não, hein? É feio isso, viu, gente? Não repete não. Enfim, mas para você não ficar no achismo, por que você não rastreia a cognição? Para você não ficar no achismo como fisioterapeuta, você não vai estar dando diagnóstico. Em momento algum você vai estar dando diagnóstico de declínio cognitivo, comprometimento cognitivo leve, não tem nada a ver com isso. Agora, se isso está atrapalhando a sua abordagem, né, da fisioterapia, a intervenção que você está escolhendo, a conduta que você está traçando, o protocolo que você está descrevendo, se isso está te atrapalhando, por que você não rastreia? Vai lá, tira a prova dos 9 para ver se de fato essa pessoa tem alguma alteração de declínio cognitivo, né, por exemplo. Entendeu? A vantagem? Ó, tá passando um gatinho ali atrás, ó. Enfim. E o outro mínimo, dentro desse mind, é humor. É muito importante. Lembra que eu falei do que mais importa? O que mais importa mexe com a motivação, tá? O que é prazeroso para aquela pessoa. Liberação de dopamina, tá? Fala de amor, ocitocina. E que todos esses neurotransmissores, eles estão em declínio no envelhecimento. Quando a gente fala do envelhecimento normal, do sistema nervoso central, periférico, enfim, a gente vai lembrar que os neurotransmissores também estão entrando em uma redução. Não é algo que reduz a ponto de ser considerado patológico, ou seja, senilidade. Não, eu tô falando da senescência, tá? Já acontece um rebaixamento a nível de quantidade e da qualidade desses neurotransmissores, tá? E aí, se eu já sei que isso também está acontecendo, é importante que eu trabalhe ali com a motivação dessa pessoa. Só que para eu trabalhar a motivação, eu antes preciso rastrear como é que está o estado de humor dessa pessoa. Então é interessante a gente rastrear através, por exemplo, da EDG, que eu sempre falo, e da GAI. Lá na cognição, eu não falei, né? Mas, por exemplo, são testes. Teste de fluência verbal, teste do relógio, mini mental, moca, tá? Entre outras possibilidades, mas esses são os mais conhecidos, digamos assim. Pronto. Que eu gosto de abordar mais esses. Pronto. E aí, o de humor, que é o que eu mais gosto de abordar, é DG e HI. Ou seja, um vê depressão e o outro vai ver ansiedade. Aí, beleza. Então, esse é o mínimo. Renata, eu tenho que fazer esses... Eu falei 4... Você vai dizer que eu tenho que fazer 6... Não estou dizendo isso. Eu falei, nomeei os testes. Qual você vai escolher depende da escolaridade da pessoa, depende de como você está se sentindo confortável em aplicar uma ferramenta ou não. Tudo isso depende de você, tá? E lógico, do paciente em questão, para você escolher qual ferramenta. Só citei os nomes. Não surta antes não, pelo amor de Deus. Continuando, depois disso, ou seja, de rastrear a mente dessa pessoa, é importante você rastrear também as atividades de vida diária. Porque tudo aquilo que eu avaliei na minha anamnese, na minha avaliação específica, o que isso está trazendo de limitação funcional para essa pessoa? Ou seja, rastrear as atividades de vida diária básicas e instrumentais. Se eu estou rastreando a cognição, ou seja, a capacidade de memória, atenção, né? Eu também preciso rastrear como é que isso está impactando na funcionalidade. Será que está reduzindo a atividade de vida diária dessa pessoa? Tem algum impacto na capacidade dessa pessoa de se alimentar? Tem algum impacto nessa capacidade da pessoa de higiene, de ir ao banheiro, fazer xixi, de tomar banho, de se vestir? Tem algum problema que está acontecendo na habilidade dessa pessoa ir até os locais, de conseguir conversar, acompanhar uma notícia, entendeu? Funcionalidade a nível das atividades de vida diária. Isso é o mínimo, então vamos lá. Cognição e humor e as atividades de vida diária. Outro item que tem que constar nessa avaliação são os rastreios de mobilidade, por exemplo. Então, escolher alguma ferramenta que rastreie a mobilidade, ok? E, ao mesmo tempo, te dá um parâmetro, uma visão
um cenário de risco de queda. Será que essa pessoa tem um risco de queda iminente? Então, outro mínimo que deve ter é, por exemplo, a mobilidade. Então, você pode ver isso através do TUG, que é uma ferramenta excelente para você poder conseguir rastrear ali risco de queda e a mobilidade, a capacidade de uma pessoa levantar de uma cadeira. Ela consegue levantar da cadeira? Ela está com força em membro inferior? Ela está em potência? Ela tem estabilização de tronco para projetar à frente e caminhar? De projetar à frente e levantar? E depois, ela tem a marcha adequada para conseguir caminhar? Ela tem cognição para compreender o comando de levantar, caminhar, fazer o retorno e sentar? Como é que está a marcha dessa pessoa à medida que vai caminhando? Consegue fazer a altura adequada de passo? A simetria do passo está adequada? A largura está boa? Tá? Então tudo isso a gente pode rastrear nessa mobilidade. Tem outras ferramentas, como o SPPB, que eu gosto muito, uma ferramenta simples, rápido, fácil de aplicar. Assim, ó, você consegue fazer esse teste e ele vai te dar uma visão, um cenário, né, do equilíbrio, forma simples e rápida. Em 30 segundos você faz o teste. A marcha, porque ele tem dentro dele um teste de velocidade de marcha de 4 metros. E a força de membros inferiores, medida através do senta e levanta. Fácil, né? E aí ele te dá um resultado de bom diagnóstico, ruim prognóstico, enfim, tá? Bom desempenho, mau desempenho, moderado, tá? Então é isso. E ele vai te dar esse bom prognóstico ou mau prognóstico em relação a os próximos 12, 18 meses. Se for um diagnóstico, um desempenho ruim, eita que é muita palavra com um D, minha Nossa Senhora. Se for um desempenho ruim, provavelmente ela tem um mau prognóstico nos próximos 12 a 18 meses. Tá entendendo a lógica? É isso. Outro mínimo que deve constar é com relação ao rastreio do estado nutricional. E hoje a gente tem uma ferramenta muito simples, que é a MNA, que é a mini avaliação do estado, mini avaliação nutricional, que vai verificar o estado nutricional dessa pessoa. Nesse rastreio subjetivo, onde a pessoa vai te descrever se ela consegue caminhar, se ela consegue carregar um peso, se ela teve algum aborrecimento, se ela perdeu peso e tudo mais, ela vai te dar uma noção se essa pessoa ela tem um risco de fragilidade ou não. Você pode complementá-la com um SARC-F, que é uma outra ferramenta onde você tem esse rastreio de se consegue carregar um item ou não, se você consegue percorrer, enfim, uma distância ou não. E isso vai te dar uma ideia do risco de fragilidade por conta do provavelmente risco de sarcopenia que essa pessoa tenha. E tudo isso que eu tô te falando, SARC-F, MNA, SPPB, tudo isso que eu tô falando são ferramentas rápidas de serem feitas. São questionamentos que você faz em menos de 5 minutos. Entende? Então é muito simples de fazer, não é algo impossível de ser feito. Então, nada daquela desculpa de que eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Calma, pinguelo de gente. Vai ter tempo, você vai conseguir fazer, tá? E o que isso me traz de vantagem? Eu, por exemplo, eu estava falando do SPPB, que me traz essa visão, né? De mau prognóstico, bom prognóstico. E aí, repara, eu consigo avaliar o desempenho dessa pessoa através do equilíbrio, velocidade de marcha e força muscular de membros inferiores. E eu posso já prever um risco aumentado de mau prognóstico, né? Ou um risco aumentado de queda para corroborar para o meu resultado do TUG. Se na minha avaliação eu captei ali informações do histórico de vida dessa pessoa, do cenário, do estado atual da doença dessa pessoa, ou seja, do estado atual da pessoa naquele momento, somado a isso, eu consigo ter uma visão multidimensional de como está a saúde dela. E assim eu posso não só acertar mais no meu diagnóstico, mas eu posso também já iniciar um trabalho de prevenção. Porque eu consigo rastrear preventivamente o que pode acometer, o que pode dar ruim ali na saúde dessa pessoa. Entendeu?
basicamente. Então, uma das vantagens, eu gosto de falar, né, que é uma forma da gente facilitar o nosso diagnóstico, o nosso tratamento, mas você também tem uma forma de prever a saúde dessa pessoa. Então, uma das vantagens é essa, das milhões de vantagens é essa, tá? Uma dúvida que me pergunta, né? Eu faço avaliação naquele primeiro momento, primeiro contato, mas quando eu faço uma reavaliação? Essa pergunta sobre a reavaliação, ela é importante você ter uma noção de tempo sobre o que a literatura descreve para determinados casos. Então, exemplo, num determinado caso de incontinência urinária de esforço, o que a literatura descreve, ou seja, o que as pesquisas colocam de protocolos de tratamento, quanto tempo utilizam, tá? Então é interessante você pegar uma pesquisa de meta-análise, por exemplo, porque geralmente as pesquisas de meta-análise, ela reúne um grande número de outras pesquisas e reúne isso, juntam todas essas pesquisas e ela te dá uma média ali de quanto tempo de tratamento. E aí você tendo essa noção da literatura, de tempo de tratamento para uma determinada situação, você consegue ter uma ideia mais ou menos de quando reavaliar, de quando reaplicar esses testes. Porém, gente, não existe uma regra obrigando que você tenha que fazer essa reavaliação na data X. Não existe isso. O que você pode fazer é de acordo com o que você observa. Nossa, eu observei que o meu paciente melhorou, mas está no meu achismo. Eu vou colocar agora, vou fazer uma reavaliação para eu ter certeza se melhorou ou não. Deixa eu ver aqui. E aí você faz reaplica o teste. Pode ser, hoje eu vou usar o TUG, para eu reaplicar o TUG e vou aproveitar e vou usá-lo como forma de tratamento. Só que aí eu vou dificultar aqui, vou colocar uns obstáculos, enfim. E aí você vai usando também. Mas antes você fez uma reavaliação só daquele teste ali, tá tudo bem, você pode fazer dessa forma também, tá? E aí você vai vendo o que você tá melhorando ali para aquela pessoa. Então, viu que não é um monstro de 7 cabeças? Viu que uma boa avaliação, ela vai te dar um norte bacana? Eu sei que de início parece assustador, parece que, nossa, mas eu acho que a Renata falou milhões de coisas, nossa, eu tô perdido. Calma, tá tudo certo, tá tudo bem, tá? O que acontece é que agora parece assustador, tá? Mas à medida que você vai colocando a mão na massa, a mão na prática, aí você vai vendo que não é um bicho de 7 cabeças, que é muito fácil, que é muito simples, tá? Ah, Renata, peraí, pode ser simples, mas ainda é uma avaliação multidimensional, sim. Não estou dizendo que ela é corriqueira assim também, não. Ela tem por exemplo, o e-book que eu faço, né, que eu disponibilizo para as turmas, é um e-book contendo 18 testes. Não significa que você vai ter que fazer os 18 testes. Tá? Significa que você tem 18 possibilidades de investigar N outras áreas da saúde. E dependendo desse mínimo que você faça, você pode escolher outros testes para aplicar. Mas não necessariamente você aplica todos esses, mas tem um mínimo, que foi o que eu falei. Tá? O mínimo desses testes você vai aplicar. Não é um bicho de 7 cabeças, e aí depois, dependendo do que você avaliou, você vai refazendo alguns ou você vai aplicando outros, entendeu? Mas não é um bicho de 7 cabeças, tá? Ela é ampla, o nome já diz, avaliação geriátrica ampla ou avaliação multidimensional, mas ela é necessária. Se você quiser ter uma percepção do seu paciente de forma mais integrativa, de forma mais ampla, com uma abordagem da gerontologia, tem que ser feito. Por isso que eu brinquei lá no início, né? Eu vou jogar um balde de água fria. Não. Eu brinquei, mas assim, é grande, mas é fácil de fazer quando você tem a prática. Você só precisa começar. Só começa. Entendeu? Bom, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu comentário aqui sobre a avaliação. Só não vem me comentar que é um monstro de 7 cabeças não, viu? Vou falar que você não assistiu esse vídeo.
brincadeira. Gente, ó, um beijo, até o próximo vídeo e tchau!